O mistério revelado na nova aliança. Nossos versículos iniciais, hoje são 2, se encontram em Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. Vamos ler. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Que maravilha, que coisa linda, né, abençoados? Esse foi o grande mistério revelado e vamos falar dele hoje. Hoje vamos pegar carona no nosso estudo de semana passada e vamos continuar aquele raciocínio, né? Na semana passada nós falamos sobre o pacto eterno da graça. E nós pudemos observar no estudo passado que a visão de Deus para os seus filhos nunca foi carnal. Nunca foi carnal, ainda que muitos, especialmente os judeus naquela época, pensassem que, na verdade, os planos de Deus em relação à salvação, à filiação, era apenas para os judeus segundo a carne. A visão era carnal. E muitos hoje ainda têm essa visão carnal, né, de que os planos de Deus têm a ver com carne. E não tem. Os planos de Deus nunca tiveram a ver com os planos eternos, né? Claro que houve um plano de Deus estabelecido em termos humanos e temporais, né? Ou seja, o pacto da lei ele foi dado para o Israel carnal, sim. Isso é verdade. Foi dado para o Israel carnal, só que, como nós vimos semana passada, era um pacto transitório, era um pacto que tinha prazo de validade. Então, houve sim esse aspecto carnal e material em termos de planos de Deus. Mas o plano de Deus em termos eternos, aí é que está o ponto, né? O plano de Deus para a eternidade não tinha a ver com a carne, como nós vimos. E hoje vamos seguir nesse raciocínio, porque hoje vamos entender o mistério que foi revelado. Houve um grande mistério que foi revelado no novo pacto, em especial por meio do ministério do apóstolo Paulo. Só que mesmo antes de Paulo, esse mistério começou a ser revelado. Muito interessante, né? Antes mesmo do advento de Paulo, o mistério foi revelado. E só que por meio do ministério de Paulo, essa revelação se expandiu, né? Ele assumiu esse chamado, essa revelação então ganhou grandes proporções, graças a Deus, e chegou até nós hoje, né? Então, abençoados, vocês observaram nos 2 primeiros versículos aqui que o grande mistério era o quê? Era a presença de Jesus habitando, né? Cristo em vós. Esse é um grande mistério. E esse mistério foi revelado entre os gentios, como vocês acabaram de ler conosco. E ele foi revelado a todos os santos. Ou seja, todos aqueles que antes pensavam que os planos eternos de Deus de salvação era apenas para eles, no caso os judeus, né? Os israelitas achavam isso. Esse mistério foi revelado para eles. Olha, Cristo também habita nos gentios. O grande mistério revelado. Tremendo isso, né? Muitos não esperavam, muitos foram pegos de surpresa, apesar de que havia profecias acerca dos gentios. Isso que é interessante, amados. Sabe, havia profecias no Antigo Pacto sobre os gentios, mas eu acredito que os hebreus ou os judeus meio que faziam vista grossa, talvez, para essas profecias, ou não davam ênfase. Porque é fato que havia profecias, e há, né, você encontra na Bíblia, profecias no Antigo Pacto a respeito dos planos de Deus para os gentios, só que os judeus achavam que eram só eles, segundo a carne. É aquela visão, como eu disse, que nós vimos na semana passada. Aquela visão carnal. As pessoas achavam, como muitos acham até hoje, e dizem isso abertamente, inclusive, que o novo pacto também é para o Israel da carne. Claro que eu não vou entrar muito nisso, porque nós já explicamos isto na semana passada, tá? Obviamente, você que está pela gravação, você encontra na descrição do vídeo o link do estudo passado, tá? Para você poder apreciar esse estudo, caso você não tenha assistido ainda. Então, por isso, amados, eu não vou me aprofundar, porque já tem a explicação aí de toda essa visão, né, que o pacto da graça, ele é eterno, esse era o nosso ponto semana passada, e ele não era para a carne.
O pacto da graça não tinha relação com a etnia humana, não tinha relação com ser judeu ou não ser judeu. Isso não importa em nada para o pacto da graça. Né? É aquilo que Paulo disse. Não importa se você é circuncisão ou incircuncisão, ou seja, judeu ou não judeu. O que importa é sermos novas criaturas. Tremendo isso que Paulo fala. Isso é que importa. Por que o que importa é ser nova criatura? Porque ser nova criatura não tem a ver com a sua posição nesse mundo, carnalmente falando. Não tem a ver com a sua etnia. O pacto da graça, ele é eterno e tem a ver com os filhos de Deus do ponto de vista do Espírito. Aqueles que foram escolhidos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo, ou seja, onde não havia etnia nenhuma. Não havia separação judeu, gentio, Israel, não Israel. Isso não importa. Os planos de Deus vieram muito antes de tudo isso. Só que esse mistério estava oculto, como nós acabamos de ler aqui na abertura. Sabe, como eu disse, repito, havia profecias sobre os não-hebreus? Havia. Só que não havia ênfase para isso. Então, os judeus israelitas segundo a carne acreditavam que era só para eles. Observem só, vamos ver aqui um exemplo de uma dessas profecias acerca dos gentios. Isaías, capítulo 60, versículo 3. E os gentios, ou seja, as nações, os gentios, esse conceito, eram todas as nações que não pertenciam a Israel. Tá? Esses são gentios. Tanto que em algumas versões aparece esse versículo assim: e as nações caminharão à tua luz. Ou seja, as demais nações, além dos de Israel. Né? E os gentios caminharão à tua luz. Então você vê que o Isaías, o profeta, deixando claro que Deus tinha plano para as demais nações. E que esse plano, como nós vimos semana passada, ele foi estabelecido com Abraão, naquela promessa feita a Abraão. Abraão, você será pai de muitas nações. Ou seja, não havia nem esse conceito de judeu, gentio, né? Não havia lei de Moisés, não havia o primeiro pacto, né? Que esse primeiro pacto tem relação, ele é chamado de primeiro pacto porque a graça veio depois do ponto de vista cronológico. Só que, na verdade, a promessa foi feita antes. É interessante, né? A graça veio depois porque ela foi estabelecida por Cristo depois, do ponto de vista cronológico. Mas a promessa dessa graça foi dada antes a Abraão. Então, por meio de Abraão, nós que não somos israelitas na carne, recebemos em Cristo a promessa. Tremendo, né? Assista o estudo passado para você ver. Né? Vamos voltar a Isaías 60:30 para concluir a leitura. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis para o resplendor da tua aurora. Olha que coisa maravilhosa. Olha o pensamento de Deus, o projeto de Deus. Esse projeto incluía os gentios. Por quê? Mais uma vez, porque a visão nunca foi carnal, ela sempre foi espiritual. Como eu disse, houve um primeiro momento onde houve realmente uma separação carnal. A primeira aliança foi dada para os judeus segundo a carne. Mas, repito, aquele pacto foi um pacto transitório. Foi um momento de transição da promessa até que Jesus cumprisse a promessa. E como nós vimos na semana passada, a lei teve que vir, ela teve uma função. Então ela tinha que se manifestar. E ela foi dada para os judeus segundo a carne. Só que a visão do Senhor sempre foi para todos os povos. Na verdade, a visão de Deus não tinha relação nenhuma com a carne. Esse mistério, então, estava oculto. Apesar de haver profecias, como nós vimos um exemplo aqui, existem outros exemplos. Apesar de haver isso, não se entendia que os gentios, ou as nações, ou os demais povos, não tinha essa ideia que eles poderiam participar dos planos de Deus. Então, por exemplo, os 12 discípulos que se tornaram os apóstolos ali no início da igreja primitiva, para os judeus, enviados para os judeus, eles foram enviados antes mesmo de Jesus morrer, especificamente para os judeus. Então, eles não tinham essa visão de que os gentios faziam parte dos planos de Deus, porque era um mistério, como Paulo falou. Era um mistério que estava oculto. E o próprio Jesus, então, quando os enviou apenas aos de Israel. Então, esse chamado que aqueles discípulos e posteriores apóstolos tiveram ali, reforçou essa visão de que os gentios não faziam parte. Observe aqui, Mateus capítulo 10,
versículos 5 e 6, Nova Versão Internacional. Jesus enviou estes 12, tá vendo? Aqueles 12 discípulos foram enviados com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios. Pegou aí? Percebeu o chamado deles? Olha, vocês não têm parte com os gentios. Vocês não têm que ir levar essa palavra que eu estou dizendo para vocês levarem, vocês não têm que levar para eles. Porque é o ministério da circuncisão, o evangelho da circuncisão. O que é da circuncisão? É algo específico para os judeus segundo a carne. Entende? Então era um chamado específico para os judeus segundo a carne. Eles não tinham que ir para outras nações, né? Então Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, e esse antes não significa que deveria ter um depois. Ah, irmão Cristiano, antes quer dizer que eles tinham que ir antes para os judeus e depois para os gentios? Não. Esse antes significa, inclusive no texto em grego, significa ao contrário, né? Ou seja, ao contrário. Não vá para os gentios. Ao contrário, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Percebeu o chamado deles ali, dos 12 discípulos para os judeus? Vocês entendem então que esse conceito de que os gentios não faziam parte foi reforçado até por esse chamado? Por quê? Porque, mais uma vez, era um mistério que estava oculto. A grande revelação, amados, que se manifestou no novo pacto. E por que ela se manifestou no novo pacto? Simplesmente porque o novo pacto foi dado para o Espírito, ele não tinha relação com a carne. Por isso que os gentios faziam parte, porque na verdade a carne não tem participação nisso. Não é a etnia que manda nisso, nunca foi. Então, a graça foi revelada na nova aliança, e a graça inclui todos os povos, porque a carne não tem relação com isso. Então houve essa revelação no novo pacto. Quando começou o trabalho apostólico ali, né? Primeiro aos judeus, como nós acabamos de ver, né? Os 12 enviados, e depois Paulo foi separado para levar o evangelho aos gentios. Foi aí então que houve essa revelação de que os gentios faziam parte. Em outras palavras, a carne não tinha qualquer relação com o pacto novo. Não existe relação étnica com a promessa da nova aliança. A promessa dada a Abraão foi para os verdadeiros filhos de Deus, para a verdadeira Jerusalém, né? A verdadeira Israel, como nós vimos na semana passada. Então, o fato de os gentios fazerem parte e terem sido, inclusive, predestinados a isso, essa revelação diz o quê? A carne não importa. Não importa se é israelita, se não é, se é africano, se é brasileiro, se é português, se é americano, se é asiático, isso pouco importa. Na verdade, não importa nada. O que importa, mais uma vez eu vou repetir, né? Mais uma vez eu vou dizer, o que importa é sermos novas criaturas. Então, abençoados, aqueles discípulos, os apóstolos para os judeus, foram surpreendidos. Porque eles passaram a entender que não somos nós israelitas apenas. O plano de Deus inclui também as outras nações. Tremendo isso. Observe aqui, amado. Vamos ver que os gentios, sim, eram predestinados. Atos, capítulo 13, versículos 46 ao 48. Nova Versão Internacional. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente aos judeus que estavam ali ouvindo eles, né? Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Né? Porque os judeus foram chamados primeiro segundo a carne. Então eles tinham a prioridade, é isso que Paulo está falando. Olha, vocês como judeus até tinham prioridade de ouvir a palavra. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Percebe? Olha que tremendo. 47. Pois assim o Senhor nos ordenou. E aí Paulo cita uma das profecias que inclui os gentios, né? Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Olha o chamado para os gentios aí. E o apóstolo Paulo, junto com Barnabé nessa ocasião aqui, eles assumiram esse chamado. Essa profecia é sobre nós. Essa profecia é sobre o nosso ministério. Eu fiz de vocês luz para os gentios. Tremendo, né? Agora veja o 48. A revelação está aqui, ó.
Ouvindo isso, os gentios, olha aí, alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram, observe a revelação, todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Observe bem que está sublinhado aí. Haviam sido. O que significa isso, irmão Cristiano? Eles foram predestinados. Esse texto aponta para isso. Todos aqueles gentios, eles creram e bendisseram a palavra do Senhor. E então creram todos os que haviam usado o seu livre-arbítrio. É isso? Que quiseram aceitar Jesus? Não, o texto não fala disso. Não existe esse conceito na Bíblia de aceitar Jesus. Tá? Nós temos um estudo aí no nosso canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo, mais uma vez, esse link aí. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Então, vocês observem aqui nessa passagem, em especial no versículo 48. Observem aí, ó. E creram todos os que haviam sido ordenados ou designados. Haviam sido, ou seja, anteriormente. Pegou? Nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos a predestinação, sabemos que esse haviam sido foi antes da fundação do mundo. Porque o próprio apóstolo Paulo disse, né, os que dantes conheceu, também os predestinou. Aí você pergunta, dantes quando, irmão Cristiano? Isso Paulo falou aos romanos, né? Aí na carta aos Efésios, Paulo diz, o Senhor nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Então a resposta desse tempo, haviam sido, está lá na carta aos Efésios. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, aqueles gentios que creram e glorificaram a palavra do Senhor, eles haviam sido eleitos também antes da fundação do mundo. Porque, mais uma vez, a eleição, salvação e a promessa dada a Abraão, que era a vida eterna, isso tudo não tinha participação da carne. Não era para o Israel carnal. Tremendo isso, né? Então, amado, está muito claro aí no texto bíblico que os gentios também foram eleitos, ou seja, os outros que não faziam parte da linhagem israelita. E eu sempre quero reforçar uma coisa aqui. Esse conceito de judeu e gentio, ele sequer existe hoje em dia. Tá? Ele pode existir num nível humano, né? Então, humanamente, você pode dizer, aquele camarada ali, ele é israelita, e aquele outro ali não é, então ele é um gentio, né? Do ponto de vista do judeu, ele é um gentio. Humanamente pode até haver esse tipo de divisão, mas na verdade não tem mais, porque a nossa visão é espiritual, tá? A ninguém conhecemos segundo a carne. Lembra-se desse conceito? Se você não conhece ninguém segundo a carne, obviamente você não vai enxergar ninguém como judeu ou gentio. Tá? Esse é um conceito que nem existe mais, mesmo porque nós estamos numa nova aliança, que não tem participação da carne, e Deus não conhece ninguém segundo a carne. Tá? Só que nesse momento aqui da história da igreja, ainda era importante, né, haver essa divisão, né, de judeu e gentio. Apesar de para Deus não haver mais isso, nessa época era importante haver, mesmo porque houve essa divisão ministerial. Né? Os apóstolos de Jesus de Nazaré foram enviados aos judeus e Paulo foi enviado aos gentios. Né? Então, foi uma surpresa para os irmãos que estavam ali. Eles não entenderam isso a princípio. Ora, nós fomos enviados para os judeus, nosso chamado é para eles. Inclusive, eles viram, né, naquele episódio onde uma mulher que não era judia buscou a ajuda de Jesus e Jesus sequer lhe deu palavra. Vocês se lembram disso? Aí eles disseram, Senhor, essa mulher está aí, ó, esbravejando, gritando. Jesus falou, olha, eu só fui enviado para os de Israel. Tremendo, né? Então vocês percebem por que depois, quando eles viram que também os gentios faziam parte, isso foi um grande mistério revelado? Foi um grande mistério revelado. Porque tudo era os judeus. Jesus veio para os judeus. O próprio Paulo disse, né? Jesus, enquanto homem, né? Enquanto judeu, ele foi ministro da circuncisão. Paulo escreve isso na carta aos Romanos. Ou seja, Jesus foi enviado à circuncisão, ele nasceu no meio deles. Ele enviou os 12 discípulos para os da circuncisão. Percebe que tremendo isso? Então era um mistério realmente a participação dos gentios nos planos de Deus. Porém, houve a grande revelação desse mistério. Primeiro, nós sabemos na história da igreja que o Espírito Santo desceu, né, primeiro sobre os judeus, né, ali que estavam ali no dia de Pentecostes, e depois ele também desceu sobre os gentios. E houve essa grande surpresa, que os gentios são coparticipantes. Essa foi a surpresa, né?
Olha, vocês pensaram que eram só os judeus? Não, as demais nações também participam da promessa. Porque a promessa não foi feita para nação específica nenhuma. Ela foi feita para os filhos de Deus no Espírito. Efésios 3, do 4 ao 6. Olha aí Paulo falando da revelação desse mistério. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O Paulo está falando, olha, há um grande mistério em Cristo que agora a minha compreensão está trazendo essa revelação para vocês. 5. O qual, em outras gerações, não foi manifesto aos filhos dos homens. Está vendo? Era um mistério, não foi manifestado. Como eu disse, havia profecias sobre os gentios? Havia. Mas era uma coisa que não chegou ao entendimento dos judeus, por mais que houvesse profecias. Interessante, porque era um mistério mesmo, né? Deus vendou os olhos dos israelitas para isso, pelo menos nas gerações anteriores, né? O qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então aqueles que não tinham esse entendimento de que os gentios faziam parte, e que, na verdade, em outras palavras, a carne não tem nenhuma participação nas promessas de Deus, eles foram surpreendidos. Tremendo, né? E note que Paulo falou que agora, né? Agora, ou seja, na nova aliança é que esse mistério foi revelado. Que mistério? Versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros. Olha a revelação aí. O grande mistério é esse. Vocês pensavam que eram só os judeus segundo a carne? A saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha que tremendo. Agora foi revelado. Ou seja, agora não no nosso tempo, no tempo de Paulo, no início da nova aliança. Esse mistério foi revelado. Os planos de Deus, amados irmãos, não tem a ver, nunca teve a ver com carne. Os planos de Deus, a promessa dada a Abraão, era para a nação, mas a nação de Deus do ponto de vista espiritual. Então não importa se é judeu, se é gentil, o que importa é ser uma nova criatura, igual Paulo falou. Essa questão étnica não tem nada a ver isso aí. Muitos hoje insistem que a predestinação tem a ver só com os judeus segundo a carne. Esquece isso. É para o espírito. A visão tem que ser essa, né? É interessante o Paulo ele explicando, ele falando sobre isso. Ele fala aos romanos, ele usa um conceito muito interessante. E ele fala isso aos romanos que vamos ler agora, até porque havia na igreja dos romanos uma espécie de disputa, né? A gente pode observar na carta aos romanos, por exemplo, que havia muitas questões e uma delas era o tipo de comida, né? Então Paulo até fala, olha, gente, o reino de Deus não é comida, nem bebida, sabe? É justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Vocês estão preocupados com o tipo de comida? Porque havia essas questões. Por quê? Porque era uma igreja híbrida. Era uma igreja que se reunia, havia judeus e havia gentios ali. Então havia questões, havia os costumes, né, judaicos, que muitos insistiam em seguir, havia os gentios que não tinham costume nenhum, né? Então Paulo ele trata desse ponto dos judeus e gentios, e nessa passagem que vamos ler agora, ele até fala essa passagem aqui, ele explica esse conceito da questão dos gentios participarem das promessas de Deus, mas ele fala isso aqui também para que os gentios não se exaltassem. É interessante isso. Porque os gentios estavam participando, né? Então houve a revelação de que os gentios, ou seja, os não israelitas, faziam parte dos planos de Deus de salvação, só que os gentios também não podiam se gloriar nisso. Então Paulo escreve esse texto aqui para isso também. Mas olha que interessante o conceito que ele apresenta aqui. Romanos 11, versículos do 13 ao 18, nova versão internacional. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto então o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Olha que interessante, né? Ué, Cristiano, salvar por meio do ciúme? Ué, amado, o Paulo falou que ele usava de todos os meios para chegar a salvar alguns. Todos os meios. Então, uma das coisas que ele usava era um possível ciúme que eles teriam, né, da participação dos gentios. Interessante isso, né? E Paulo fala meu próprio povo porque, segundo a carne, Paulo era judeu, né? Tá? Por isso que ele fala isso. Pois, se a rejeição deles, dos judeus,
é a reconciliação do mundo, o que será então a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Olha que coisa tremenda. Ou seja, a aceitação dos judeus, o fato de Deus aceitar os judeus segundo a carne, né, e fazê-los participar do evangelho, era a vida dentre os mortos, né? Ou seja, era como mortos que voltam à vida. Essa é a expressão que Paulo está falando, ou seja, é algo positivo, é algo maravilhoso. Paulo está dizendo o seguinte, olha, a rejeição deles, porque os judeus na carne foram rejeitados por Deus. E isso foi o que? A reconciliação do mundo, porque aí os gentios entraram na conta. Só que tudo isso, na verdade, foi predestinado, gente. Isso não aconteceu nem por acaso e nem, mais uma vez eu digo, não foi um improviso de Deus. As pessoas têm essa visão, às vezes, de que Deus improvisa. Não existe isso aí. Os gentios foram encaixados, entre aspas, enxertados. Esse é o conceito que Paulo apresenta aqui, porque, na verdade, eles haviam sido predestinados, como nós vimos agora há pouco. Então a rejeição dos judeus fez com que os gentios fossem encaixados, fossem enxertados na promessa. Só que isso não foi um improviso, isso já estava pronto desde antes da fundação do mundo. Tá? Só que Paulo está falando isso aqui por quê? Porque apesar de os judeus terem sido rejeitados, muitos dos que eram judeus na carne eram filhos de Deus no espírito. Então eles seriam de novo reenxertados, vamos dizer assim, né? Eles foram rejeitados, mas eles podiam voltar e muitos voltariam. Muitos judeus dariam ouvido ao evangelho. É isso que Paulo está falando. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, ou seja, os judeus, né, que foram chamados primeiro, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Então, dizendo, olha, os judeus são santos a princípio. E muitos judeus virão por meio do evangelho. Eles foram rejeitados, a esmagadora maioria foi rejeitada porque não era da salvação. Mas havia judeus da salvação e eles seriam reenxertados, eles seriam trazidos de novo. É interessante isso, né? Paulo sabia disso, que a pregação do evangelho faria com que muitos judeus voltassem a participar das promessas. Mas não que voltassem, que na verdade eles eram eleitos no espírito também. Entende? Assim como havia os gentios, né, os não-judeus, que eram eleitos no espírito, também havia judeus no espírito. Porque, na verdade, mais uma vez, a carne não importa, o que importa é o espírito. Se alguns ramos foram cortados, ou seja, judeus, e você, gentio, sendo oliveira brava, você foi enxertado. Olha o conceito que Paulo apresenta, interessante, né? Entre os outros. E agora participa da seiva. Então agora vocês foram enxertados. Vocês participam da seiva, do tronco principal, né? Que vem da raiz da oliveira. 18. Então, gentios, não se glorie contra esses ramos. Mais uma vez, gente, o Paulo está falando isso aqui para que não houvesse esse tipo de animosidade, sabe, dos gentios contra os judeus e vice-versa. Mas no caso aqui específico, ele está falando dos gentios. Olha, gentios, vocês não devem se levantar contra os judeus, vocês não devem achar que são superiores a eles. Porque, na verdade, a princípio e a rigor, a promessa foi dada para eles. O Paulo está falando isso, mais uma vez, vamos falar um português assim claro e mais corriqueiro? O Paulo está falando isso aqui para baixar a bola dos gentios, como se costuma dizer, né? Ó, gentios, baixa a bola aí, baixa a bola. Tá? Vocês não têm que se gloriar contra os judeus. É isso que Paulo está falando. Vocês foram enxertados. O chamado principal é dos judeus. Vocês foram enxertados. Então não se gloriem. O ponto de Paulo é esse aqui. Agora, esse conceito de enxertado que é interessante. Por que eles foram enxertados? Porque na metáfora que Paulo usa, os galhos foram quebrados, que foram os judeus rejeitados, né, por Deus. Então esses galhos foram quebrados. E vocês, gentios, foram colocados no lugar desses galhos quebrados. Só que Paulo está dizendo, olha, só que existem muitos judeus que receberão o evangelho, porque eles são da salvação. Sabe? E a promessa, a princípio, pertence a eles. Então baixa a bola aí, gentios. Eu sei que vocês estão alegres com a revelação, etc., mas calma lá, não se achem superiores. O ponto de Paulo é esse aí, né? Então não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Tremendo isso aí, né? Então não se levantem contra os judeus.
Então, como eu disse, né, historicamente havia essa animosidade ali, havia conflitos na igreja então, né, diferenças de pensamentos, uns judeus com costumes, outros gentios, etc. Tá? Então Paulo apresenta esse conceito até para que os gentios não se levantassem contra e para que a igreja vivesse da melhor maneira possível, em paz, né? Porque o reino de Deus é isso, é paz, é alegria, justiça, etc, etc. Tá? Então esse era o ponto de Paulo, mas é muito interessante você pensar nisso. Por que os gentios foram enxertados? Isso é uma metáfora, né? Por quê? Porque, na verdade, os gentios haviam sido predestinados. E a predestinação não tem a ver com etnia, não tem a ver com carne. A predestinação foi espiritual. Os que de antemão conheceu, aqueles que o Senhor conheceu do ponto de vista espiritual. Porque, veja, se ele conheceu de antemão, e esse antemão significa antes da fundação do mundo, como é revelado na carta aos Efésios, então foi uma predestinação em espírito, porque antes da fundação do cosmos não havia carne, gente. Vocês entendem? Não havia carne, não havia esse conceito judeu, gentil, não tinha isso aí. Foi os que Dantes conheceu, então foram conhecidos em espírito. Vocês compreendem o ponto? E esses espíritos vieram participar de carne e sangue, que é o nosso caso. Então, esses espíritos nasceram. Eventualmente, uns nasceram judeus, outros gentios, na carne. Só que os planos de Deus não tinham a ver com carne. Só a princípio, só no primeiro pacto. O plano tinha a ver com carne. Só que o primeiro pacto nunca traria a salvação. Nunca traria, como não trouxe para ninguém, a vida eterna. O que trouxe a vida eterna foi Cristo, cumprindo a lei, estabelecendo a graça, consequentemente, estabelecendo a promessa que foi feita a Abraão. Tá? Lembrando que o estudo de hoje é uma continuação do raciocínio passado, tá? Então, se você não assistiu, mais uma vez, fica o convite para você assistir ao estudo passado. Estamos continuando e vamos concluir o raciocínio, né? Tá? Então, abençoados, os gentios faziam parte dos planos de Deus. Foi um mistério revelado para todos naquele primeiro momento da igreja primitiva, porque ninguém tinha essa ideia que os gentios poderiam fazer parte. Tanto faziam parte, né, que Deus preordenou um ministério para os gentios. Interessante, né? Que foi o apóstolo Paulo. Paulo, ele foi separado por Deus, predestinado por Deus para ser ministro aos gentios. Então você vê que essa predestinação do apóstolo Paulo é mais uma prova de que os gentios faziam parte dos planos de Deus. Ou seja, a carne não participa da promessa feita a Abraão, não tem a ver com a carne. E a predestinação de Paulo como um apóstolo enviado aos gentios é mais uma dessas provas. E Paulo fala disso aqui, ó, Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas, quando aprouve Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha que coisa tremenda. 16. Aprove Deus, então, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne, nem o sangue. Ó, o que Paulo está dizendo? O Senhor me separou antes de eu nascer para essa obra. Então é claro que Deus queria que a palavra chegasse também àqueles que não tinham sangue israelita. Só que o interessante, abençoado irmão, abençoada irmã, é que antes do ministério de Paulo ser realmente estabelecido aos gentios, os gentios ouviram a palavra, ouviram sobre Cristo por meio de Pedro. Olha que interessante. O Pedro chegou até a se colocar como apóstolo dos gentios a princípio. O Pedro achou que esse chamado era para ele, mas não era. Só que ele foi o primeiro a falar para os gentios. E o Espírito Santo desceu sobre os gentios primeiro por meio de Pedro. Olha que mistério tremendo. Mas, irmão Cristiano, se, como nós acabamos de ler, o Paulo foi separado antes de nascer, ou seja, ele foi predestinado a ser apóstolo dos gentios. Aliás, nós temos um estudo, eu vou deixar aqui na descrição para quem está pela gravação. Assista aí, meu irmão, muito interessante esse estudo sobre o ministério de Paulo. Jesus de Nazaré profetizou sobre o ministério de Paulo. É um estudo sobre o Espírito da verdade. Gente, esse estudo é tremendo. Só que Paulo foi separado aos gentios? Sim. O ministério dele foi que disseminou o Espírito da verdade profetizado por Jesus? Sim.
Só que os gentios ouviram por meio de Pedro. Atos 10, versículos 44 e 45. Olha que tremendo isso aqui. Enquanto Pedro, não Paulo, Pedro, ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E quem eram esses que ouviam a palavra? Eram gentios. 45. Os crentes que eram da circuncisão, olha só, os crentes que eram da circuncisão, ou seja, eles eram judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Ó, que coisa tremenda. Amado, vamos lá, você acha que foi por acaso isso aí? Deus separou o apóstolo Paulo para os gentios, para pregar a graça, etc. Mas só que os primeiros gentios a ouvirem e receber o Espírito Santo foi por meio de Pedro. Que mistério é esse? Tremendo, né? Amado, eu tenho certeza absoluta que Deus não faz nada por acaso. Então, se Deus permitiu que Pedro fosse o primeiro a falar aos gentios, a um grupo de gentios que estava ali, e esse grupo foi o primeiro dos gentios a receberem o Espírito Santo, é porque Deus queria que eles vissem aquele mistério sendo revelado e que essa notícia se espalhasse. Porque até então, não só Pedro, mas todos os outros judeus, né, inclusive os que criam em Jesus, mais uma vez, todos achavam que o conceito era carnal. Ah, não, a salvação, o Messias, né, a vida eterna, tudo isso é para nós judeus na carne. E aí Deus mostrou que não, meu plano não tem carne nisso aí. Teve no pacto da lei, só que na promessa para Abraão, não. O meu plano sempre foi para o Espírito. Então, o fato de Pedro ter sido o primeiro a falar para os gentios e o Espírito Santo descer sobre os gentios e os crentes da circuncisão que estavam com Pedro, né? O fato disso acontecer ali e eles verem é para que esse mistério que estava oculto fosse revelado. É claro que depois todo o entendimento desse mistério veio pelo ministério de Paulo, tá? O ministério de Paulo foi o principal ministério que revelou tudo isso, que realmente fez os gentios participarem por meio do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, porque Deus o enviou a pregar às nações, aos gentios, tá? Só que a revelação foi dada, a revelação desse mistério começou com Pedro, que coisa tremenda, né? Então isso não foi por acaso. Pedro foi enviado por Deus primeiro, antes do apóstolo Paulo, para que os judeus vissem, para que a notícia se espalhasse. Gente, nós achávamos que era somente nós judeus. Negativo. Os gentios também fazem parte dos planos de Deus. A salvação, portanto, não tem relação com a carne, nunca teve. Vocês compreendem, amado, o grande mistério que é isso? A promessa não tem a ver com ser judeu, com cumprir lei. As pessoas vivem hoje aí, muitas imitando os judeus, porque elas querem ganhar salvação e elas acham que é pela lei. Agora há pouco nós estávamos aqui, antes de iniciarmos o estudo, né, lendo as mensagens dos irmãos ao vivo, e um dos irmãos disse assim: irmão Cristiano, eu fui na casa de um irmão meu, falei da graça, e ele disse para mim que a lei vale até hoje. Amados, isso é uma visão que muitos têm aí. Não, a lei vale até hoje, os 10 mandamentos valem, temos que seguir obras da lei, e as cerimônias, etc. Há muito esse pensamento, porque o pensamento, a visão é carnal. Entende? Então o cara acha que se é carnal, então eu tenho que cumprir obras da lei, etc. Porque os judeus, olha, amado, esqueça isso. A promessa foi dada a Abraão, nem havia lei. Entende? O Abraão, ele recebeu a justiça pela fé. A palavra diz, né? E Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então essa justiça que foi imputada a Abraão por meio da sua fé chegou até nós por meio de Cristo. Cristo, como vimos semana passada, ele, cumprindo a lei, nos tornou co-herdeiros. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque havia uma predestinação. Entende? O Senhor predestinou o seu povo. Ele elegeu, eleição é escolha, né? Então ele elegeu, e a esses que ele elegeu antes da fundação do mundo,
que ele conheceu de antemão, como Paulo disse, ele então predestinou a serem seus filhos nesse mundo, a receberem adoção de filhos nesse mundo. Que coisa tremenda, né? Isso não tem a ver com carne. Então a promessa foi dada a Abraão antes da lei, antes de haver esse conceito de judeu gentil, não havia nada disso. A promessa foi dada a Abraão. Aí passou, né? Veio a lei com Moisés, 430 anos depois da promessa. Aí veio a lei, só que a lei não anulou a promessa. A lei então veio, ela teve as suas funções, como vimos semana passada, né? Teve as suas funções, etc, aquela coisa toda, mas era um pacto transitório. Então somente o primeiro pacto tinha um aspecto carnal para os judeus. O segundo e definitivo pacto, a nova aliança, a aliança eterna, como nós vimos semana passada, a aliança eterna não tem a ver com carne. Então hoje, amados, nós participamos da promessa dada lá a Abraão. Cristiano, nós hoje participamos? Sim! Porque nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos filhos. Então, por meio de Cristo, essa promessa também é para nós. Porque a aliança é eterna. Se a aliança é eterna, então a promessa também é para nós. Mas, Cristiano, por que você está dizendo também é para nós? Porque nós já nascemos depois de toda a obra consumada. Entende? Nós já nascemos depois da graça totalmente estabelecida, depois da queda do templo de Jerusalém, né, que marcou ali a parousia de Jesus e o juízo que veio sobre Israel, etc. Foi o fim definitivo das obras da lei ali, né, na queda do templo. Nós nascemos depois de tudo isso, a obra está totalmente consumada. Só que aquela aliança que foi feita lá com Abraão e foi confirmada por Jesus, ela é eterna, então nós fazemos parte também da promessa. O Senhor também nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Então, amado, você, eu, todos nós somos filhos de Deus, porque isso não tem a ver com carne, mas com o Espírito. Tremendo isso, né? Então o mistério foi revelado. Antes eles pensavam que eram só os judeus e que os pactos tinham relação com a carne. Não tem relação com a carne. Nunca teve. Os pactos, o pacto, no caso novo, sempre foi para o Espírito. E isso foi predestinado por Deus. Então, amado, veja, tudo que você tem hoje em Cristo Jesus, você é abençoado com toda sorte de bênçãos, você é salvo, sempre salvo, foi eleito por Deus, é selado com o Espírito Santo da promessa, você não está debaixo de obras da lei, você não está debaixo do pecado. Toda essa posição que nós temos nos foi dada gratuitamente pela promessa feita a Abraão. Não é pelo fato de você ser judeu ou não ser judeu, ou você cumprir lei, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a promessa que foi para o Espírito. Então, louvado seja Deus, porque tudo que somos e temos em Cristo nos foi dado pela graça. Não faz sentido viver, como eu disse, eu falei semana passada e vou repetir, não faz sentido ser religioso, viver cumprindo mandamentos de homens, seguindo ordenanças humanas, né, obras baseadas nas obras da lei. Algumas são obras da lei de fato, outras são obras inspiradas na lei, que as igrejas, chamadas igrejas hoje, vivem, né? E o povo vive enredado com isso, achando que estão ganhando a salvação por causa disso. Eu estou ganhando a salvação porque eu estou cumprindo aqui o mandamento, não, porque eu estou seguindo aqui as diretrizes, não sei o quê. Não. Você é salvo, abençoado, tudo isso que eu falei, por causa da promessa. Porque você foi eleito, você é salvo por isso. O Senhor te elegeu, portanto a promessa pertence também a você, a todos nós. Então o mistério foi revelado no início da nova aliança, né? No início lá da igreja primitiva, esse mistério foi revelado. Infelizmente, para muitos hoje isso ainda é um mistério, mas para nós que estamos em graça, não é mais um mistério. Entende? Tremendo, né? Então o Senhor separou Paulo, permitiu que Pedro pregasse primeiro uma parte ali dos gentios, para que esse mistério fosse revelado para os judeus. Só que depois o Senhor colocou os pingos nos is, né? Vamos dizer assim. Ele organizou tudo, separando de fato Paulo. Bom, Pedro teve essa experiência
Teve. Ele chegou até a pensar que ele era o apóstolo dos gentios? Pensou. Só que esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era que Paulo fosse enviado aos gentios e esse evangelho que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado deu ao apóstolo Paulo chegasse às nações, como chegou até nós para a glória de Deus. Então eu encerro com Romanos, capítulo 1, né? O apóstolo Paulo falando. Romanos 1:5, então, pelo qual, ou seja, através de Cristo, aqui no contexto ele está falando de Cristo, né? Então, pelo qual, através de Cristo, recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. Esse é o chamado de Paulo. A graça e o apostolado aos gentios foi dado a ele. Ainda que para Pedro, né, houve aquela experiência que ele pregou primeiro, mas Pedro não era o apóstolo dos gentios. O Paulo, sim, foi separado como apóstolo dos gentios, e essa mensagem de Jesus ressuscitado dada a Paulo, pela misericórdia de Deus, chegou até nós hoje. E nós louvamos a Deus por isso, porque essa revelação nos livrou do sistema religioso, irmãos. Nos livrou das filosofias humanas que são contrárias ao Evangelho, nos livrou do ateísmo, nos livrou de tudo isso, de todo esse pensamento, de todas essas fortalezas mentais que existem aí no mundo. O Evangelho nos livrou disso, porque fomos eleitos para isso. Tremendo isso, né? Então Deus seja louvado pela revelação da graça, pelo fato de nós fazermos parte da promessa em Cristo Jesus. Que o Senhor seja louvado por isso, meus amados. O mistério foi revelado. O novo e eterno pacto nunca teve relação com a carne, nunca teve relação com etnias humanas, mas sim relação total com a predestinação feita, a eleição feita no Espírito. Por isso fazemos parte dos planos de Deus e faremos para sempre. Não existe o conceito de perder a salvação, esqueça isso. O Senhor te deu e o que Ele te deu para sempre, porque a palavra diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então o dom da vida eterna que nós temos é irrevogável, porque foi dado em Cristo, foi prometido a Abraão, conquistado por Cristo e nos dado pela graça, gratuitamente. Deus seja louvado por isso, então, para todo sempre.